Pressupostos de admissibilidade desses recursos. Vejam bem, pessoal, quando a gente fala em RE e RESP, esses recursos, eles têm alguns pressupostos gerais de admissibilidade, aqueles pressupostos que não são só deles, aqueles pressupostos que valem para todos os recursos, como a tempestividade, o prazo aqui é aquele mesmo prazo de 15 dias, o preparo, né, que também tem que ser feito em sede de RE e RESP, os requisitos de regularidade formal, como assinatura da petição, capacidade postulatória, mas o mais importante é que nós lembremos que esses recursos, pessoal, eles têm alguns requisitos específicos de admissibilidade. São alguns requisitos que são apenas deles, foram criados para esses recursos. Quais são esses requisitos específicos de admissibilidade do RE e do RESP? Um primeiro requisito específico de admissibilidade desses recursos, pessoal, é o que a gente chama de exaurimento da instância ordinária. Exaurimento da instância ordinária. O que seria o exaurimento da instância ordinária, pessoal? Significa que eu não posso recorrer ao STF ou ao STJ se ainda houver algum recurso cabível na instância inferior. Então, eu não posso saltar algum recurso existente para então interpor o recurso especial e o extraordinário. Veja um bom exemplo de onde isso pode acontecer na sua prova. Pense comigo, pessoal. Vejam bem. Imagine essa seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um recurso de apelação interposto e chegando no Tribunal de Justiça, eu tenho uma decisão monocrática do relator. Uma decisão monocrática do relator que, por exemplo, nega provimento ao meu recurso de apelação. E eu entendo que essa decisão monocrática do relator, ela traz grave violação ao Código Civil. Eu posso interpor recurso especial contra essa decisão, pessoal? Não. Por quê? Porque contra a decisão monocrática de relator, existe um recurso previsto na origem no Tribunal de Justiça, que você bem conhece, seu professor já falou sobre ele com você, porque fui eu, que é o agravo interno. Então vejam que se eu não utilizar o agravo interno, eu não posso interpor o recurso especial. O RESP não é cabível por falta de esgotamento, exaurimento da instância ordinária. Existe uma súmula para te ajudar a lembrar disso. Anote aí, ó, é a súmula 281 do Supremo, que fala: não cabe recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. O agravo interno, entendido aqui como uma espécie de recurso ordinário, certo? Então, cuidado com esse primeiro requisito de admissibilidade do nosso recurso especial e do nosso recurso extraordinário. Um segundo requisito específico de admissibilidade desses recursos, pessoal, vamos voltar aqui à nossa tela, é o famosíssimo pré-questionamento. É o nosso famoso pré-questionamento. Tema, inclusive, já ventilado rapidamente lá na nossa aula de embargos de declaração. Você vai lembrar isso comigo. O que significa o pré-questionamento, pessoal? Significa que o tribunal, vamos pegar de exemplo o Tribunal de Justiça, porque até então todas as nossas hipóteses foram sempre no Tribunal de Justiça. Então, o pré-questionamento, pessoal, é quando eu levo uma apelação, por exemplo, ao TJ, e o TJ, ao julgar essa apelação, ele não enfrenta, a palavra-chave é enfrentamento, né?
ele não enfrenta aquela minha alegação de violação a uma lei federal. Então, se eu estou alegando na minha apelação uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de Justiça, ao julgar essa apelação, ele precisará enfrentar essa alegação. E esse enfrentamento que é o pré-questionamento. Então, se ele não enfrenta a minha questão, ele não pré-questionou a matéria. É por isso, inclusive, que você viu comigo que quando ele não enfrenta a minha alegação, ele é omisso, e por ser omisso cabem embargos de declaração. São os famosos embargos de declaração para pré-questionamento. Qual que é o objetivo desses embargos? Suprir essa omissão, não é isso? Fazendo com que o tribunal se manifeste sobre a questão, para que eu tenha, então, o pré-questionamento. E aí eu até te perguntei na nossa aula de embargos. E se os embargos forem rejeitados? Se os embargos forem rejeitados, eu ainda assim posso falar em pré-questionamento. Lembra do pré-questionamento ficto, que está lá no artigo 1025, que eu até repito para você aqui, ó, que ele lembra que se eu embargo para pré-questionar, consideram-se incluídos no acórdão esses elementos que eu suscitei para fins de pré-questionamento. Mesmo que os meus embargos não sejam acolhidos, a matéria vai se considerar pré-questionada. Então, sem o pré-questionamento, ainda que ele seja ficto, eu não posso ter a admissibilidade de um RE e de um RESP. Tá ok? Muito bem. E não se esqueçam, esses embargos de declaração para fins de pré-questionamento, eles não podem ser considerados protelatórios, porque existe inclusive uma súmula do STJ nesse sentido, que é a súmula 98, que lembra: os embargos de declaração que sejam apresentados com propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então eu não posso levar aquela multa pelos embargos protelatórios, caso os meus embargos tenham sido opostos com o propósito de pré-questionar. Tranquilo? Fim. Terceiro e último requisito específico de admissibilidade. Esse, pessoal, é um requisito específico apenas para o recurso extraordinário e não para o recurso especial, que é o requisito da repercussão geral. O requisito da repercussão geral que está previsto lá no artigo 1035 do CPC. O artigo 1035 que merece um destaque aí no seu código, tá vendo? Que fala que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, ele não conhecerá do agravo que não tenha o quê? O agravo que não tenha repercussão geral. Então, pessoal, quando um advogado vai interpor um recurso extraordinário, o que ele precisa fazer? Como você verá comigo na aula de prática, ele precisa abrir um capítulo em seu recurso para dizer ao Supremo: Supremo, o meu recurso extraordinário tem repercussão geral. E como que eu demonstro isso? Existem, no próprio 1035, 3 formas de dizer ao Supremo que o recurso tem repercussão geral. Existem 3 formas de dizer: olha, Supremo, meu recurso tem repercussão geral. Quais são elas? Olha comigo. Primeira, se eu demonstrar no meu recurso extraordinário, pessoal, que existe alguma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que faça com que aquele meu recurso ultrapasse os interesses das partes, os interesses subjetivos daquele processo. Então eu tenho que demonstrar para o Supremo que existe um interesse geral no conhecimento do meu recurso. Eu tenho que demonstrar, por exemplo, que a análise do meu recurso pode repercutir em centenas, em milhares de pessoas. Existe um interesse coletivo na análise daquela questão. Eu estou dizendo que jurídica, econômica, social ou politicamente, o meu recurso é de grande relevância. Não é muito fácil na prática fazer isso, né? Porque
porque muitas vezes o recurso extraordinário do sujeito interessa só ao cliente dele. Aí não tem repercussão geral por esse motivo, né? Mas, para nossa prova, pode ser que tenhamos que debater nesse sentido, que o nosso recurso é jurídica, econômica, social ou politicamente relevante para o todo. Mas tem formas até mais fáceis, porque o próprio 1035, ele também prevê que haverá repercussão geral quando o recurso, primeiro, impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do próprio Supremo. Vejam, pessoal, o simples fato de um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, contrariar uma súmula do Supremo ou uma jurisprudência do Supremo, já faz com que eu possa dizer que esse recurso tem repercussão geral. A repercussão geral, nesse caso, é presumida. Assim como também é presumida a repercussão geral na hipótese do inciso 3º, porque o 2 está revogado, tá? Que é quando um acórdão reconheça a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. A propósito, né, pessoal? Você viu comigo? Não é cabível? Estou te perguntando. Não é cabível recurso extraordinário justamente quando um acórdão declara a inconstitucionalidade de tratado ou de lei? Você viu isso comigo? E nessa hipótese, esse recurso extraordinário, ele já nasce privilegiado. Qual o privilégio que ele tem? O da repercussão geral presumida, certo? Então, das três, uma. Das três, uma. Eu tenho que demonstrar a existência de repercussão geral de uma dessas formas. Tá claro? Então, cuidado, pessoal, com esses que nós chamamos de requisitos específicos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. Esses aqui para os dois, esses aqui para os dois, esse aqui só para recurso extraordinário. Não vai pensar em repercussão geral em sede de recurso especial. Nem pensar, tá? Só para recurso extraordinário. Muito bem. Dito isso, pessoal, a gente vai para uma segunda parte desse nosso bloco, em que nós vamos falar sobre alguns outros pressupostos, algumas outras características desses recursos tão importantes. Quais são essas características? Vamos ver, pessoal. A primeira diz respeito ao encaminhamento. Vejam só. Encaminhamento do recurso especial, encaminhamento do recurso extraordinário. Bom, a gente sabe, vamos imaginar aqui, né, ó, primeira instância, segunda instância, aí a gente tem aqui, imaginemos o STJ. Primeiro grau, a segunda instância, o STJ. A gente sabe que o recurso especial ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas a interposição desse recurso é aqui, né? Eu vou encaminhar, como você vai ver na nossa aula de peças, eu vou encaminhar o recurso extraordinário, o recurso especial, para a chamada instância local, né? Para o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça, então, que é a primeira escala, né, do nosso recurso. Encaminhamento. Primeira informação. Você vai ver que nós vamos dirigi-lo ao desembargador presidente ou vice-presidente, presidente ou vice-presidente desse tribunal. Gustavo, vai ser ao presidente ou ao vice? Depende do tribunal. O regimento interno do tribunal pode delegar essa competência ao presidente, ao vice-presidente ou a um dos vice-presidentes, porque nós podemos ter mais de um vice-presidente, não é isso? Só que isso aí é uma questão regimental. Por isso que a prova sempre aceita que você encaminhe para o presidente ou para o vice-presidente, a menos que o enunciado diga de quem é essa competência. Beleza? Muito bom. Outro ponto. Ponto importante diz respeito aos efeitos desses recursos. Atenção, pessoal. Vejam, o recurso extraordinário e o recurso especial têm, assim como os demais recursos, efeito
devolutivo. Claro, ele devolve ao tribunal, ao STF, ao STJ, o conhecimento daquelas matérias que forem impugnadas pela parte. A pergunta é: como fica a questão nesses recursos do efeito suspensivo? Aqui você tem que ter um cuidado e passar o seu marca-texto aí de uma forma muito especial, pessoal, no nosso artigo 1029, parágrafo 5º. Eu te explico por quê, para você entender o seguinte. Vamos por partes. Olha aqui. Pessoal, como regra, os recursos excepcionais não têm efeito suspensivo. Essa é uma regra geral, inclusive, né, dos recursos no processo civil. Afinal, você viu comigo, só o recurso de apelação tem efeito suspensivo automaticamente como regra. Aqui, então, seguindo a regra geral, não tem efeito suspensivo. É um recurso sem esse efeito. O que pode acontecer, todavia, é que você lá na prova, pessoal, queira esse efeito. Caso você queira esse efeito suspensivo, como você deve proceder? Já que o recurso não tem esse efeito, você vai ter que fazer um requerimento de efeito suspensivo. O que você tem que saber sobre esse requerimento? A quem você vai dirigir esse requerimento? E o que você tem que provar para conseguir esse efeito? Então vamos por partes. Olha só, pessoal. Primeiro, esse requerimento ele vai ser dirigido ao órgão ACO, ora ao órgão adquem. Então vai depender. Ora nós vamos dirigir esse recurso para o órgão ACO, ora para o órgão adquem. ACO é esse aqui, gente, ó. Ó o juízo ACO, que é para onde o recurso é encaminhado. Ó o adquem aqui, ó. O adquem é quem vai julgar o recurso, ó. Então aqui é o ACO, aqui é o adquem. Então o requerimento de efeito suspensivo vai para quem? Vai ora para o ACO, ora para o adquem. Depende de quê? Depende do seguinte: depende se esse recurso já foi ou não admitido pelo órgão ACO. Então eu vou dirigir esse requerimento para o órgão ACO antes da publicação da decisão de admissibilidade desses recursos. Anota primeiro para depois a gente explicar. E eu vou dirigir esse requerimento ao órgão adquem, se eu quiser fazê-lo depois da publicação da decisão de admissibilidade. Então, olha só. Partindo de um pressuposto, e temos que partir desse pressuposto, pessoal, que quando um recurso especial, quando um recurso extraordinário é interposto perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça, esse Tribunal de Justiça, e esse é o próximo tema da aula, ele vai fazer o chamado juízo de admissibilidade desses recursos. E quando ele faz o juízo de admissibilidade e ele é positivo, o recurso é encaminhado para Brasília. Então vejam, até que essa decisão seja publicada, isso leva tempo, né? Então, da data que eu interponho o recurso até a data em que ele é admitido e remetido a Brasília, isso leva um tempo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos fazer o requerimento de efeito suspensivo nesses recursos ao órgão ACO. Por quê? Porque ainda não foi publicada a decisão de admissibilidade. Agora, se o órgão ACO, que é esse aqui, né? Se o órgão ACO, que é esse aqui, já tiver, por uma decisão da presidência ou da vice, admitido o
o recurso, publicou a decisão de admissibilidade. A partir de agora, ó, quem vai analisar esse requerimento, a quem eu posso dirigir um requerimento de efeito suspensivo? Aí já é ao STF, aí já é ao STJ, que são os órgãos ad quem. Tá vendo? Então, cuidado com isso. O artigo 1029, parágrafo 5º, explica bem essa questão. Todo cuidado é pouco com ela. Fechado? Então, vamos para o próximo assunto dentro dos pressupostos de admissibilidade. Veja lá. Juízo de admissibilidade. Então, uma coisa puxa a outra, né? A gente mencionou a questão atinente ao juízo de admissibilidade, então vamos falar exatamente sobre isso. Vamos lá. Olha só, pessoal, como nós dissemos, vejam, o recurso especial, o recurso extraordinário, ele é interposto aqui no órgão ACO, que vai remeter ao juízo superior, que é o órgão ad quem. Mas, para remeter, ele precisa, então, admitir esse recurso. Se ele admitir o RE, se ele admitir o RESP, aí esses recursos são remetidos a Brasília. Essa é a famosa e temida decisão sobre o juízo de admissibilidade desses recursos. Então vejam, eu tenho que, ao interpor um RE, ao interpor um RESP, aguardar que a presidência ou a vice-presidência admitam esse recurso e então remeta esse recurso a Brasília. Se admitir, maravilha. Mas e se não admitir lá na prova? Você interpôs um RE, você interpôs um RESP e o Tribunal de Justiça disse: inadmito o seu recurso. Pessoal, caso o recurso seja inadmitido, então, em caso de inadmissibilidade, ou seja, né, um juízo negativo de admissibilidade, o tribunal diz que o seu recurso não seria remetido para Brasília. A primeira coisa que você vai pensar é no artigo 1042. O artigo 1042, que traz a previsão de cabimento desse recurso aqui, ó. O agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial. Agravo em RE e agravo em RESP. Então, em regra, olha aqui, cabe agravo, é o agravo em RE, agravo em RESP. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Para na regra. Então, se na prova o Tribunal de Justiça não admitiu seu RESP, não admitiu seu RE, por exemplo, alegando que ele é intempestivo, você então vai interpor agravo em RE, vai interpor agravo em RESP. Aí você então vai, perante o tribunal local, interpor esse agravo, não é assim? Esse agravo vai ser remetido para Brasília e Brasília vai mandar subir o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário, sem entender que a decisão lá de baixo estava errada. Então, inadmitiu intempestividade, agravo em RE, agravo em RESP. Agora, cuidado, né? Por quê? Porque tem um salvo. Tem um salvo importante, então eu vou fazer questão até de apagar tudo aqui, ó, para deixar só o salvo destacado. Cabe, mas tem um salvo. Salvo quando essa decisão de inadmissibilidade for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Como assim, Gustavo? Pessoal, imagine o seguinte. Imagine que o STJ, 6 meses atrás,
julgou um recurso especial repetitivo. E ao julgar esse recurso especial repetitivo, ele fixou uma tese. Então, ao julgar um RESP repetitivo, ele fixou uma tese dizendo que determinado setor, determinado grupo de empresas não fazem jus a uma determinada vantagem tributária. Então, você tem ali uma decisão do STJ fixando uma tese de que determinado grupo de empresas não faz jus a uma determinada vantagem, a um determinado direito. Então, veja, você tem uma tese fixada pelo STJ em 2019 e, imaginemos, em 2020, um desavisado, que não estava nem sabendo da existência dessa tese, foi lá e interpôs um recurso especial, e esse recurso especial, ele, justamente por contrariar essa tese, por ir de encontro a essa tese, ele foi inadmitido. Inadmitido. Essa decisão de inadmissibilidade, gente, lê de novo comigo aqui o artigo, fundada na aplicação de um entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, ela não desafia agravo. Se a decisão de inadmissibilidade, olha ela aqui, se a decisão de inadmissibilidade, olha ela aqui, ela está baseada justamente naquele entendimento firmado no julgamento de um caso repetitivo, firmado aqui, naquela tese que o STJ editou ano passado, aí nesse caso você não pode interpor o agravo em RE, aqui no caso o agravo em RESP. O que cabe nesse caso, Gustavo? Cabe nesse caso, pessoal, um recurso que é o recurso chamado, você já viu comigo, agravo interno. Porque afinal não é uma decisão monocrática, não é uma decisão do presidente ou do vice-presidente. Então você pode interpor agravo interno, um agravo interno contra a decisão do presidente. Esse agravo interno que vai ser julgado pelo órgão especial do tribunal. Então vejam, bastante cuidado, 2 passos nesse raciocínio. Inadmitir o recurso especial, inadmitir o recurso extraordinário, primeira ideia na cabeça, agravo em RE, agravo em RESP. Mas se a inadmissibilidade desse recurso foi pelo seguinte motivo, 2 pontos. Não admito o recurso especial, porque ele contraria uma tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, aí você não pode interpor agravo em RESP. Aí você tem que interpor agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça. Vamos ver isso na prática? Olha como é que isso pode, olha como é que isso, inclusive, já veio em questões anteriores. Olha como isso foi cobrado no exame de 2017. Vejam, isso foi uma questão fechada, uma questão objetiva, mas que pode tranquilamente se transformar numa questão discursiva. Olha lá. O advogado Jonas interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado X. Então ele interpôs RESP. Ocorre que no corrente ano, a vice-presidência ou a presidência do referido tribunal negou seguimento ao recurso interposto, afirmando que o acórdão recorrido se encontra no mesmo sentido de um precedente do STJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos. O que eles perguntaram? Nessa hipótese, caso deseje impugnar a referida decisão, o advogado deverá interpor. Qual era o recurso que ele deveria interpor, pessoal? Agravo interno. Agravo interno, direcionado ao órgão colegiado competente, que aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça é o órgão especial, competente para revisar as decisões da presidência ou da vice-presidência do Tribunal de Justiça. Então, em caso de recurso de agravo em RE e RESP, como regra, a gente tem que lembrar também dessa exceção
que é quando não posso interpor agravo em RE e RESP, mas será cabível o agravo interno, o agravo interno nesse caso. Fechado? Então tá aí. Esses são mais alguns pressupostos de admissibilidade dos nossos recursos excepcionais. Eu fecho essa aula número 19 para que a gente então volte a partir da próxima, já com o nosso enfoque absolutamente na prática, para a gente então pensar na estruturação de um RE, de um RESP, né? E fazer depois considerações finais, tá ok? Então, visto tudo isso, deixo aqui meus votos de bons estudos, um abraço a todos e até a próxima.